Amém. Glória ao Senhor. Irmão Rodrigo, tem a palavra? Irmão Bruno, não vai vir pregar para a gente nunca, irmão Bruno. Glória ao Senhor. Bem amados, se você tem a sua Bíblia, hoje está bem facinho você achar a palavra que o Senhor tem nos mostrado. Livro do Gênesis, no capítulo 1. Glória a Deus. A comunhão, irmãos, está gloriosa. Sinta o Senhor neste culto. Aleluia. Vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 1 ao 3. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, conhecida. Palavra do Senhor, inspirada e transcrita por Moisés. Irmãos, este homem que viveu há milhares e milhares de anos, deixou escrito por inspiração de Deus como todas as coisas haviam se tornado, tinha sido gerada. Só que, irmãos, é fato também que está escrito nas Escrituras que o Senhor não conta os dias como nós contamos, não conta o tempo como nós contamos. Então, é possível que esses poucos versos tenham se desenvolvido com milhares de anos no nosso tempo. A ciência, depois de séculos, depois de milhares de anos, tentam contestar a criação. Mas quanto mais eles se aprofundam na ciência, mais próximos eles se encontram deste texto bíblico. A sabedoria de Deus, ela é muito maior do que aonde alcança a mente humana. A sabedoria do Senhor inspirou Moisés a escrever esses livros. Então não importa se faltava ciência, não importa se faltava cultura a este homem, não importa, porque dizem que o nível de conhecimento que uma criança tem hoje em 1 ano de vida, não com 1 ano de vida, mas em 1 ano de vida, os nossos ancestrais, milhares de anos atrás, mesmo os líderes, os príncipes, como era o caso de Moisés, eles não acumulavam na vida inteira. O conhecimento, a informação, ela tem se avolumado, se discorrido, tem se desenvolvido de maneira frenética. Então hoje nós temos muito mais acesso à informação do que nós tínhamos no passado. Mas hoje a palavra do Senhor, ela vem para nos lembrar destas coisas, o que é bom, porque sobre todas as coisas, sobre todo o tempo, sobre tudo o que há nos céus e na terra, existe Deus, existe uma força dominadora do nosso Deus. Irmãos, e o Senhor Deus não estava sozinho. Se nós avançarmos na leitura, ainda no capítulo 1, no verso 26,
disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, nós já entendemos que o Senhor Deus, que o Filho e o Espírito Santo já estavam no governo das coisas, da criação. Amados, a palavra do Senhor hoje, ela não tem por que se alongar, ela não tem por que ficarmos falando a respeito da criação por muito tempo. A palavra do Senhor hoje, ela vem para te mostrar, para te lembrar, para te despertar, que a criação não foi feito um show, não foi feito um evento. O Senhor falou: haja luz, e houve luz. Porque quando o Senhor se manifesta, Ele não precisa de barulho, Ele não precisa de um show pirotécnico. O Senhor, quando Ele faz as obras, seja a criação do mundo, seja a criação, amados irmãos, de tudo que no mundo há, Ele falou: haja e houve. Ele disse: façamos, e foi feito. Veja, irmãos, que o maior milagre da criação é um ser vivo gerar um outro ser vivo. Imagine o homem, a mulher começa a gerar uma criança, ela está gerando uma vida, ela está gerando um ser que vai ter uma alma para dar conta a Deus. É a coisa mais preciosa que pode ter de criação, mas não há barulho nisso. Antes, o bebê se desenvolve na barriga da mamãe muito melhor se ela tiver paz, se ela conseguir se manter em descanso, se ela conseguir ter uma vida simples. Aí o bebê vai se desenvolvendo de maneira perfeita no ventre da mamãe. Vejamos, por exemplo, uma empresa que ela está criando uma tecnologia, um produto que será disruptivo, que irá revolucionar toda a vida de uma sociedade. A criação, amados, ela é feita em oculto. Não há publicidade naquele projeto até que ele seja concluído. E tantos outros exemplos nós poderíamos narrar aqui, tantas outras experiências poderíamos transcorrer nesta palavra, para que você entenda que não é no muito falar que o Senhor opera, não é no muito barulho que o Senhor opera os milagres, os favores dele nas nossas vidas. Enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando. Enquanto a sua família está descansando, o Senhor está trabalhando. Irmãos, tem famílias que o Senhor tem um projeto especial na tua vida. Eu quero que você receba esta palavra, que você entenda que ainda que as coisas estejam quietas, ainda que parece que a cidade está dormindo, tem anjos trabalhando para que você alcance a tua benção. Irmãos, no clamor da madrugada, no silêncio do teu clamor na madrugada, você acha que a sua oração não consegue sair nem do ambiente do teu quarto, nem do ambiente do teu aposento. Muitas das vezes você está clamando ao Senhor, você divide seu quarto com mais alguém, e você
precisa que a sua oração chegue nos céus, mas que aquele que divide o aposento com você nem te ouça e nem sinta a tua movimentação, para que ele não acorde e não haja confusão na madrugada. O Senhor sabe com quem fala, meus irmãos. O Senhor sabe que coração que está sendo tocado por essa palavra. Mas a notícia da palavra, o conselho que o Senhor nos envia, é que a sua oração não ficou no seu aposento. A sua oração alcançou o trono da glória de Deus. E no silêncio do teu clamor, no silêncio da tua mente, existe o Senhor te assistindo e pronto para atender aos pedidos do clamor da tua alma. Irmãos, a palavra do Senhor é essa. A palavra do Senhor vem. A palavra do Senhor precisa ser recebida por você, porque o Senhor hoje te lembra que não é no muito falar, não é com muito barulho, as coisas mais preciosas, seja a vida no ventre da mamãe, seja um produto que vai revolucionar o mundo, seja uma obra de arte que um artista faz, ela é feita no silêncio, ela é feita sem alvoroço, ela é feita sem que a cidade saiba o que está acontecendo. De uma garagem, um homem criou a empresa mais revolucionária de informática. De uma conversa, de uma amizade entre meninos, foi criada uma empresa disruptiva. De um ventre silencioso é gerado a vida. Hoje o Senhor fala que está sendo gerado na tua vida, ainda que ninguém ouça, ainda que ninguém saiba, ainda que você não esteja sentindo, mas em breves dias o Senhor trará na tua mão uma bênção especial, porque no pouco tu tens sido fiel, no muito o Senhor nos colocará, irmãos. Esta é a palavra que o Senhor nos envia. Desde o princípio, o Senhor esteve trabalhando, desenvolvendo, criando a natureza de tudo que nós vemos. Os irmãos já caminharam por uma estrada florida, onde as árvores, os ipês, parece que elas falam com a gente, gera comunhão em nós, só de vermos a natureza. Ela foi criada por Deus. Você é criação de Deus. Existe um plano maior para as nossas vidas. Receba a comunhão do Senhor para buscá-lo dia e noite, mas ter paz no teu coração, porque ainda que pareça que ninguém esteja te enxergando, você foi alcançado pelo próprio Deus, e o Senhor cuidará de ti, cuidará de nós, cuidará de toda a sua igreja, não somente os irmãos da cristã apostólica, mas todos os irmãos, aqueles que se achegarem ao Senhor de um coração sincero, falando: Senhor, cuida de mim, cuida da minha vida, cuida da minha família. O Senhor, no silêncio, no oculto, o Senhor está preparando a tua exaltação. Receba esta palavra, receba esta comunhão, e que o Senhor possa trazer para nós dias de paz, mas que a palavra dele tenha total cumprimento nas nossas vidas. E não feche a tua boca, meu irmão, não feche a tua boca, minha irmã. Quando você alcançar, proclame a tua vitória que você alcançou em nome do Senhor dos Exércitos. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Agora, em comunhão, amados, vamos agradecer esse culto com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Altíssimo, aleluia, glória ao Deus vivente, glória, glória, glória ao Criador, bendito és tu, Senhor, como tu és bom, aleluia, glória ao Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia,
Outra vez, Senhor, nos encontramos agora em ato de agradecimento aos Teus pés, rendendo-lhe graças por mais um culto que Tu tem nos preparado. Senhor, não é um culto para exaltar um ou outro, não é um culto, Senhor, para defendermos uma doutrina, não, Senhor. Nós estamos fazendo o que Tu tem nos confiado, levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Glória ao nome santo do Senhor. Permita que este culto tenha sido recebido, Senhor, em paz. Permita, Senhor eterno, que este culto tenha gerado comunhão aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aos nossos amigos que nos assistiram até este momento. Tamanha comunhão, Senhor, daquela que foi gerada em nós na produção deste culto. Senhor, nós chegamos na Tua casa, às vezes, sem saber o que há de ser de nós. Mas a Tua mão, Senhor, o Teu cuidado e a Tua misericórdia são tão grandes sobre nós, Senhor, e nós Te pedimos que Tu nunca venha nos julgar com justiça, mas que possa renovar em nós os Teus favores e a Tua misericórdia todos os dias. Graças Te damos, porque no cantar dos hinos sentimos a Tua presença. Graças Te damos pela oração que Tu deste ao Teu servo, em nome de toda a Tua igreja, Senhor eterno. Ó Deus de misericórdia, temos certeza que essa oração alcançou o trono da Tua glória. E graças Te damos, Senhor, também maiormente pela Tua santa e bendita palavra. Palavra que veio, Senhor, nos lembrando da criação do mundo. Palavra que veio, Senhor, nos despertando que Tu operas, Senhor, sem que ninguém ouça. Tu operas sem que, Senhor eterno, ninguém entenda o que está sendo gerado, mas no tempo certo, Senhor, ao final dos dias, que a Tua obra está completa, ela se faz presente e se faz real na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Senhor, faça a Tua obra nas nossas vidas, pelo amor do Teu santo nome, e permita que sobre nós nunca venha a faltar a doce presença do Teu Espírito. Renova em nós os Teus favores, Senhor, e permita que o Teu povo tenha dias de paz, de comunhão, aleluia, na Tua presença. Graças Te damos por tudo. Permita que essa palavra, este culto, esta comunhão alcance todos os nossos irmãos, seja onde eles estiverem e seja em que tempo for que este culto for transmitido na vida deles também. Senhor, porque Tu nos encontra no dia da nossa aflição. Glória ao nome santo do Senhor. Nos despede em paz, permita que tenhamos tempos de paz sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É o que Te pedimos em rendimento de graças, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.